Vai ser com muita alegria que a gente vai, né, para poder adorar o Senhor. É assim, porque aqueles que são guiados pelo Espírito andam segundo o Espírito de Deus. Bem, meus irmãos, e eu pedindo a Deus, né, uma palavra, confesso, irmãos, que eu tinha até separado um texto para poder pregar aqui nesta noite, mas ao decorrer do culto, o Senhor foi falando comigo nesse texto de Jeremias 33, um texto muito conhecido, né, um versículo que a gente conhece de cor, né, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Né? Creio eu que todos conhecem esse versículo, todos conhecem esse capítulo. Né? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no capítulo 33, nós vamos ver Jeremias, né, ali no pátio, todo machucado, todo ferido. Né? E quando a gente olha para o chamado de Jeremias ainda uma criança, Deus chamou ele, né, e falou: para nações te dei como um profeta. Né? E Jeremias, o ministério de Jeremias foi marcado por lágrimas. O ministério de Jeremias foi marcado pela dor. Jeremias foi um profeta que escreveu um livro que chama Lamentações, né, de Jeremias. Né? Um profeta que teve o seu ministério marcado por dor e por lágrimas. Né? Mas no capítulo 33 nós vamos ver um propósito em todo o sofrimento. Tem uma frase que eu gosto muito, e essa frase diz assim: Deus, ele não desperdiça um sofrimento na vida de um filho. Nenhum sofrimento ele é em vão. E sabe o que é o melhor no sofrimento e o melhor na dor? É que Deus, ele se revela no meio da dor. Né? Nós, irmão, conhecemos a Deus, nós pegamos intimidade com o Senhor, no ventre da dor. A gente não se conhece Deus na bonança. A gente não se conhece Deus nos dias felizes, nos dias alegres, né? Mas é no momento da dor é que Deus se revela para nós. E Jeremias está passando esse processo de dor, esse processo de tristeza, machucado, está ferido, e Deus olha para ele e diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus está dizendo para Jeremias: eu sei que você está ferido, eu sei que você está machucado, talvez até desanimado, mas se você clamar, eu me revelo a ti. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, pastor Leomar, a gente vê que todos aqueles que passaram um processo difícil, quando eles clamaram, Deus estendia a sua mão. Porque o salmista no Salmo 51, ele diz que Deus, ele não rejeita um espírito aquebrantado. E nós só nos aquebrantamos diante de Deus quando tudo está difícil. Não é verdade? Porque quando tudo está difícil, nós nos dispusemos a orar mais, nós não se colocamos mais na posição para buscar, para clamar, porque nós não queremos viver os momentos difíceis para toda a vida, né? A Bíblia chega a dizer que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, e esse amanhã, essa alegria, todos nós queremos viver, mas para isso precisa passar pelo momento do choro, o momento da tristeza. Quem não lembra, irmão, da palavra do Senhor, que quando Deus chamou Abraão, né, fez uma promessa a Abraão, falou com Abraão que ele seria pai de muitas nações, né? Deus chegou a falar com Abraão que a sua descendência passaria um momento, né, de escravidão, um momento difícil, e esse povo viveu 400 anos no Egito. E quando venceram os 400 anos, a Bíblia diz que o povo clamava o Senhor. Imagine comigo aquele povo sofrendo na escravidão, aquele povo sofrendo, né, carregando cargas que o Egito colocava sobre eles. Mas quando eles se dispuseram a clamar, quando eles se colocaram na posição para orar, Deus se lembrou da promessa, e Deus levanta Moisés para resgatar o seu povo. Por isso que eu te digo aqui nesta
irmão. Tem coisa que se nós não orar, as coisas não vão mudar. Porque tem coisas que acontecem no natural, tem coisas que agem no natural do dia a dia. As coisas vão acontecendo, mas aquilo que é sobrenatural só acontece quando nós dobramos o joelho e oramos e clamamos ao Senhor. Eu vim aqui nesta noite falar sobre oração, porque a oração, né, é a arma daquele que serve ao Senhor, né? E Jeremias, né, Deus chama Jeremias, fala com Jeremias, clama. Deus nos chama a clamar pela sua presença. Quantas das vezes a gente olha na palavra de Deus, até mesmo Moisés, clamando, intercedendo pelo povo, né? Deus olha para Moisés: eu desisto desse povo, eu não quero mais esse povo. Moisés se coloca na posição e ora: Senhor, não desista desse povo. Se o Senhor desistir, risca meu nome do livro da vida. Meu Deus! Né? A oração, irmão, é a chave da vitória. Olha para Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele cai no pecado, quando ele cai no erro, a Bíblia vai dizer no Salmo 51 que Davi ora e diz: Senhor, não afasta de mim a tua presença, tira tudo, tira trono, tira coroa, mas não tire de mim a tua presença. Orando, clamando ao Senhor, que ele pôde entender que a oração traz de volta a essência, a oração traz de volta a presença, a oração incendeia o nosso coração, a nossa alma. Glória a Deus. Quantos de nós, irmãos, já não passamos momentos difíceis na nossa caminhada? Passamos tribulações, passamos tempestade, passamos luta na nossa vida, né? Mas quando nós colocamos a orar, né, Deus ele se manifesta. Glória a Deus. Deus ele se manifesta, né, através da nossa oração. Porque existem orações, né, de louvor, existem orações, né, de petição, como Ana orou, pediu, existe oração de intercessão, mas existe a oração que Deus se revela para o crente, que Deus se revela para o seu povo. Só que, para nós ter esse entendimento de que Deus se revela no meio da dor, muitas das vezes Ele vai fazer com que a dor ela chegue até a nossa vida, para que a gente entenda e conheça quem Ele é. Aleluia. Mas como assim, pregador? Vamos para a Bíblia. Lembra de Jó? Jó era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. A Bíblia chega a dizer que Jó, né, era tão de oração que ele oferecia sacrifício a Deus até para os seus filhos, né? Jó era conhecido porque era um homem reto. Jó era conhecido porque um homem que se desviava do mal. Jó era conhecido como um homem que temia ao Senhor. Só que certa vez Satanás vai se apresentar e vai dizer: ele só faz isso tudo porque o Senhor dá ele. Aí o que Deus faz? Tira tudo. Toca em tudo. Aleluia. Só não toca na vida de Jó. Só não tira a vida de Jó. Satanás vai tirando um por um. Tira bens, tira dinheiro, tira os filhos. Vai acabando com tudo. Aí a Bíblia ela vai dizer que para Jó só sobra um caco de telha. Aí a Bíblia fala que a mulher de Jó olha para Jó e fala: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó olhou e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó passou esse processo todo. Aí agora já não basta, os amigos de Jó começam: confessa o seu pecado, confessa o seu erro. Começaram a apontar para Jó, né? Porque tem pessoas, irmão, olha para cá, tem pessoas que veem a gente passando por um momento difícil, a primeira coisa que eles pensam é: pecou. É porque não entende o propósito de Deus para a nossa vida. Porque nem todo propósito é por
espiritual, porque se for espiritual, entende que não é por causa de erro, é porque a mão de Deus quer que seja assim. Aí a Bíblia, então, vai dizer que Jó passa esse processo todo. No final do processo, Jó ora e diz: eu conheci a Deus por ouvir falar. Mas presta atenção nisso aqui. Como um homem que é temente a Deus se desviava do mal, né? Um homem que era reto, um homem que não tinha falha, não tinha erro, não conhecia Deus, só conhecia por ouvir falar. Aí a Bíblia vai dizer que Jó olha assim: eu conhecia Deus por ouvir falar, mas agora eu conheço Ele. Aleluia! Não por ouvir falar. Sabe por quê? Porque na dor, no processo que Jó passou, Deus se revelou para ele. E ele passou a conhecer quem era Deus de verdade. Né? Nós não podemos viver, irmão, num evangelho que a gente só conhece porque alguém ouviu, alguém falou. Né? Porque quando alguém fala, nos chama para o arrependimento, mas dentro da caminhada com Cristo, nós precisamos conhecer quem Ele é de verdade. E a gente não vai conhecer quem Ele é de verdade, né? Só nos dias bons, vai ser nos dias difíceis. Vai ser nos dias piores da sua vida, é que Deus vai se revelar para você. É que Deus vai mostrar quem Ele é de verdade para você. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Que a gente não conhece Deus na sua essência, é porque a gente não quer passar pelas tribulações. Meu Deus. Olha para cá, a Bíblia vai dizer que Jesus acalma a tempestade. A Bíblia vai dizer que Jesus acalma a tempestade, e após Jesus acalmar a tempestade, os discípulos olham e dizem: quem é esse? Mas espera lá, eles não andavam com Jesus, não andavam com o Mestre, não sabiam quem Ele era. Só no momento da tempestade eles foram saber quem era Jesus de verdade. Aleluia! No momento da dor eles foram saber quem é Jesus de verdade. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Eu não sei qual é a dor que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer, no meio dessa dor, o Senhor vai se revelar para você. Aleluia! Deus, aleluia. Olha para Elias, homem que ora, cai fogo do céu. Né? Homem que ora, né? Não chove mais na terra. Só que ele passa um processo difícil na sua vida. E quem é que se apresenta para Elias? E quem é que vem falar com Elias? Meu Deus! Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite, guarda isso para a sua vida. Essa dor que você está enfrentando não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Aleluia! Meu Deus! Ao invés de nós ficar reclamando da dor, porque a gente é assim. A gente não quer passar um momento difícil, né? Aí o que a gente faz? A gente vai reclamar. A gente vai murmurar: Senhor, por quê? Senhor, eu não mereço isso. Por que está acontecendo isso comigo? Por que estou passando por isso? Está como no Salmo 42, porque está batida a minha alma. É tanto porquê que a gente fica diante de Deus e não consegue aproveitar o melhor da vida, que é conhecer quem Deus é. Aleluia, Jesus. É conhecer quem Ele é. Porque a palavra do Senhor em Romanos 12 vai dizer que a vontade de Deus ela é boa e perfeita e agradável. Só que essa vontade que é boa, muitas das vezes nos permite viver momentos que a gente não quer viver na caminhada. Mas a vontade é boa, a vontade é perfeita, a vontade é agradável. A vontade de Deus para mim e sua vida, irmão, ela é boa, é perfeita e agradável. Então, no meio dessa dor, irmão, eu não sei, irmão, qual é a dificuldade que você está enfrentando, a resposta que você veio buscar neste culto de oração, mas nessa noite o Senhor me direciona a dizer na sua alma: aleluia, ao invés de ficar perguntando por quê, clama ao Senhor, busca Ele, porque Ele vai se revelar
vai se apresentar, né, para nós, né, através da nossa oração. Só que orar quando tudo está bom é muito fácil. Né? Orar quando tudo está caminhando bem é muito fácil. Difícil é orar, irmãos, quando as lágrimas já não tem mais palavra e as lágrimas que descem. Difícil é orar, irmão, quando a gente quer tanta que Deus fala e muitas vezes Ele está em silêncio. Né? Orar, então, quando tudo está bom, né? É uma maravilha, a gente sobe um monte com alegria no coração. Né? A gente faz campanha com alegria, porque sabe que está tudo bem. Mas o negócio, irmão, é bom quando as coisas viram tudo ao contrário. E você tem que manter firme acreditando que Deus está no controle. Meu Deus, é verdade. Tem um lado bom da dor. Tem um lado bom da tristeza. Tem um lado bom das lágrimas. Meu Deus. E sabe qual que é? Deus se apresenta nela. Deus, quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente não vê Deus se apresentando, né, querendo se revelar quando tudo estava bem, mas quando as coisas viravam ao contrário, a gente vê Deus se apresentando. A gente vê Deus se apresentando para o seu povo, para aqueles que clamavam a Ele. Olha para cá, Jeremias, um ministério marcado por dor. Hoje, irmão, está muito bom. Todo mundo quer ser profeta, né? Todo mundo quer ser usado. Só que Deus não pode usar ninguém sem antes marcar nele, deixar nele marca. Meu Deus. Todo mundo quer ser, todo mundo quer estar no negócio, não é assim? Por quê? Porque o povo acha que é muito bom. Eu, irmão, quando eu aceitei Jesus, Deus falou, eu vou te usar. Eu falei, que maravilha. Comecei a orar, comecei a buscar, Deus batizou com o Espírito Santo, começar a pregar ali, pregar aqui. E eu vou dizer para você, dia 7 de dezembro do ano passado, eu fui colocado como dirigente de uma congregação. Aí eu fui entender o que é ministério. Deus. Aí eu fui entender o que é obra de Deus. Sabe por quê? Porque é um passo a mais. Né? É um passo a mais que você dá. Tem noite, irmão. Tem dias que a gente chega no culto, a nossa vontade é chorar. Nós fica preocupado. Né? Porque a gente está dentro do ministério, a gente sabe o que é. E sabe o que é melhor disso tudo? É que sempre quando eu chego preocupado, né, chego angustiado, eu sempre consigo ouvir a voz de Deus dizendo, eu estou no controle. Aleluia. Eu estou no controle de tudo. Meu Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque esses momentos difíceis a gente precisa enfrentar. É como eu disse aqui, a gente precisa passar pela noite de choro, para que o dia amanheça com alegria. Eu vou te dizer aqui nesta noite, fica firme nessa luta, fica firme nessa prova, porque em tudo tem um propósito. E o propósito maior, aleluia, não é um bem material. O propósito maior não é um nome. O propósito maior é conhecer quem Deus é. Aleluia. É conhecer quem Deus é. Aleluia. É muito bom, irmão, a gente vir pregar. É muito bom a gente vir falar de Deus. Isso é muito bom. Né? Mas para isso nós precisamos enfrentar os dias difíceis que a caminhada traz. O Salmo 126 diz que aquele que leva boa semente gemendo e chorando voltará sem dúvida sorrindo. Aleluia. Então a palavra do Senhor, ela sempre nos mostra, sempre nos traz, né? Sempre nos revela que nós precisamos orar, buscar, clamar a Deus. Jeremias passou por isso, né? Como eu disse aqui, Jeremias foi chamado desde o ventre. Jeremias, né, era aquele camarada que profetizava e não tinha fila para poder receber profecia de Jeremias, não. O que, quando Jeremias profetizava, muitas das vezes batiam nele.
Jeremias profetizava, prendia Jeremias. Jeremias profetizava, né? O povo queria matar Jeremias, porque ele profetizava aquilo que Deus mandava. Aleluia. Hoje a gente faz fila para receber profecia. Deus santo de poder e glória. Meu Deus. Jeremias profetizava, irmão, né? E a Bíblia vai dizer que muitas das vezes, ou em maioria delas, ou em todas, nenhuma delas, tudo aquilo que Jeremias falava era bem visto diante do povo, porque o povo não queria conselho. Aí, ao invés de aceitar a palavra, vamos ferir quem está com a palavra. Aí a Bíblia diz que bateram em Jeremias, né? Machucaram Jeremias, assim como fizeram com Paulo e Silas, né? Expulsaram o demônio daquela menina, jogaram ele dentro do cárcere, machucaram, feriram, mas mesmo assim um orava e o outro cantava. Um orava e o outro cantava. Jeremias, né? Ele não estava como Paulo e Silas, porque Jeremias estava ferido, desanimado. Meu né? Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele ainda estando no pátio, ele ainda estando no lugar que feriram ele, ele ainda estando no lugar que machucaram ele, veio a ele a palavra do Senhor. É Deus. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite. Eu não sei, irmão. Aleluia. Se você tem fé para acreditar nisso aqui. Mas se tiver fé, irmão, receba em nome de Jesus. Aleluia. No lugar que te feriram, no lugar que te machucaram, ou eu vou até melhor, no lugar dessa dor, no lugar dessa tristeza, aleluia, fique com seus ouvidos atentos e o coração aberto, porque é ali que Deus vai falar com você. É ali que Deus vai falar com você. Deus não esperou Jeremias sair. Deus não esperou Jeremias ir para outro lugar. Foi no lugar que feriram ele, no lugar que machucaram ele, que ele ouviu e ele disse: vem com a mim. A palavra do Senhor. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta noite, mano. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Deus está dizendo a alguém aqui: aleluia, eu estou querendo falar contigo, mas a preocupação é tão grande que não consegue ouvir a minha voz. Mas Deus está dizendo para alguém: aleluia, fica com ouvidos atentos, porque você vai dizer como Jeremias: vem com mim. A palavra do Senhor. Aleluia, feriram ele, mas o importante é que veio a palavra do Senhor a Jeremias, e a palavra era: clama a mim e responder-te-ei. Talvez você olhe e diz: mas pregador, você não sabe o quanto eu estou ferido, você não sabe o quanto eu estou machucado, você não sabe o quanto eu estou fraco. Eu não sei se você acredita, mas recebe. O apóstolo Paulo diz que no momento em que eu estou fraco, é aí que Deus me faz forte. Levanta a mão e exalte ao Senhor. Levanta a mão e glorifica, porque no meio dessa fraqueza, a graça de Deus vai te sustentar. A graça de Deus vai te sustentar. Aleluia, eu não vim aqui, irmão, somente passar tempo. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. É que a graça sustenta, é que a graça firma os nossos pés, é que a graça do Senhor nos alcança no meio da fraqueza, no meio da luta. Deus está dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Olha, Senhor. Iriando negócio, remeação. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo orou 3 vezes. E a palavra do Senhor para ele: a minha graça te basta. Glória a Deus. A minha graça te basta. Aleluia. Eu já vou encerrar.
coisa aqui na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu sei, irmão. Aleluia, eu estou dizendo para você que é fácil, eu sei que não é. Aleluia, mas Deus me trouxe lá de Patrocínio para te dizer, na sua alma, essa dor não vai matar. Se Deus estiver presente nela, ela não mata. Aleluia, e para a derrota de Satanás, eu digo isso aqui, essa dor não mata, ela vai te fortalecer. Essa dor não mata, você vai conhecer quem Deus é. Essa dor não mata, vai te amadurecer. Essa dor não mata, ela vai te sustentar. Meu Deus, está muito forte. Aleluia. 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 Eu não sei como está o seu coração. Aleluia. Eu não sei como está a sua alma. Mas Deus está dizendo para alguém aqui. Aleluia, eu vou te sustentar no meio desta dor. Aleluia. É só você clamar que a minha palavra vem. É só você clamar que o meu poder vem. É só você clamar que a minha graça vem. É só você clamar que eu me revelo. E o inferno vai ter que ver que eu sou contigo. Sabe qual que é a raiva de Satanás? É porque quando ele vê um crente na prova, ele diz, agora eu venço ele. Só que uma coisa que ele não sabe é que no meio da prova, aleluia, a mão do Senhor vem. Assim como fez com o profeta Ezequiel. Deus colocou ele no vale, mas a mão do Senhor fez ele andar no vale. Aleluia, o diabo olha e diz, nesta prova eu paro ele. E Deus olha do céu, nesta prova eu me revelo para ele. Nessa prova eu me apresento para ele. Nessa prova a minha graça sustenta ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba essa palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Meu Deus. Eu sei, irmão, que é difícil. Meu Deus. Mas pior é sem Deus. Fique firme. Firme os seus pés. Clame a Ele. Porque você vai ver o propósito que Deus tem no meio dessa dor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. E Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.